Caros alunos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho auxiliado por computador. No vídeo de hoje, nós iremos apresentar algumas ferramentas de edição. Como vocês podem ter observado na apostila, existem várias ferramentas de edição e é interessante que vocês saibam manusear pelo menos a grande maioria delas. Todas elas são essenciais, são fundamentais aí para podermos desenvolver bons projetos. Vejam que vamos separar um pouquinho aqui as coisas, né? Vamos fazer aqui um paralelo dos principais tipos de comando que a gente aprendeu até agora. Okay? Então, de um lado, a gente tem as ferramentas de construção. E de outro lado, a gente tem as ferramentas de edição. Ok. Aqui no comando de construção, nas ferramentas de construção, a gente aprendeu aí três comandos, né? Line, comando line, rectangle e o circle. Okay? Já nas ferramentas de edição, a gente vai aprender aí, se não me engano, são 12 que eu coloquei aqui para vocês, né? 12, isso mesmo. 12 ferramentas de edição. Tá? Mas por que toda essa diferença, né? Bem, vamos fazer um breve resumo aí, né? Relembrar um pouquinho o que são as ferramentas de construção. As ferramentas de construção são os comandos básicos que a gente tem para elaborar qualquer desenho. Então, sem essas ferramentas, sem esses comandos de construção, a gente não consegue elaborar nada. O desenho vai sempre ficar em branco. Para você conseguir elaborar uma linha, um ponto, você precisa das ferramentas de construção. Poxa, mas a gente aprendeu só 3. Com essas 3 é suficiente para vocês elaborarem a maioria dos desenhos, ok? Se eu apresentar para vocês aqui um projeto, vamos ver aqui. Pegar aqui um projeto que eu fiz faz um tempinho esse aqui, mas vamos lá. Então aqui esse projeto, por exemplo, né, ele foi trabalhado praticamente utilizando aqui apenas blocos, né, e lines. Blocos que já vem confeccionado, né, esses elementos aqui, a gente vai aprender mais adiante que são blocos. E lines, círculos e retângulos, ok? Não me lembro de ter utilizado nenhum outro tipo de comando de construção que não tenha sido um desses 3. Tá? E na maior parte dos projetos são esses 3 que vocês vão utilizar. Eles vão resolver a maioria dos problemas de vocês, se não todos. Beleza? Mais uma vez lembrando, o AutoCAD não se limita a estes 3. Vocês têm uma série de comandos de construção. E recomendo que, pelo menos por curiosidade, pesquisem, né, após o término do curso. Não agora, agora não é o momento. É o momento de vocês aprenderem a engatinhar, né, no AutoCAD. Terminando o curso, procure conhecer, né, outras ferramentas, outros comandos de construção. Mas isso aqui eu garanto para vocês que vai dar uma boa base, vai resolver grande parte, se não todos os problemas de vocês no momento. Já as ferramentas de edição são 12. Por que são tantas assim, né? Porque para com que essas ferramentas de construção sejam úteis, sejam interessantes, consigam expressar aquilo que a gente quer realmente desenhar, a gente vai precisar dessas ferramentas de edição. A gente vai precisar mover uma linha de um lado para o outro, vai precisar reduzir o tamanho de um círculo que de repente não ficou legal. A gente vai precisar esticar um retângulo, vamos precisar espelhar algo, rotacionar, enfim, apagar, né? Aplicar rachuras em determinados ambientes. Então, nesse quesito, as ferramentas de edição são essenciais. Okay?
Eu faço questão aqui de salientar, de até destacar esses dois tipos de ferramentas, né, e de comandos, para com que vocês, né, tenham ciência disso. Existem comandos que são de construção, que servem para elaborar desenhos, e existem comandos de edição, que servem para editar esses desenhos. Tirando apenas um comando aqui desse comando de edição, todo serve apenas para editar desenhos. Há um comando que ele também serve para criar, vamos dizer assim, meio que criar um desenho, tá? Não é bem um desenho, mas vamos lá. Que é o comando hatch. Tá? Vai ser o último comando que vamos ver. Tá? Ele não edita uma linha, um círculo, um retângulo, ele não rotaciona, não apaga nem nada. Ele cria ele apenas cria uma rachura. Tá? Ele é colocado aí na ferramenta de edição, que é a maneira mais didática, é onde a gente consegue melhor encaixar ele. Tá bom? Aqui no AutoCAD, ok? E, enfim, vamos tocar aí o barco. Então, vamos começar aí, né, pelas ferramentas, trabalhar aí com as ferramentas de edição. Vamos voltar aí para o início do capítulo 7. Ferramenta de edição, coloquei aqui um textozinho para introduzir. O Eraser é o primeiro comando já visto anteriormente. Vamos pular aqui, né, serve para apagar elementos, a gente já aprendeu aí a apagar, então para não ficar muito extensa a aula, vamos pular ele. E vamos começar aí pelo comando move, comando mover. Bem, pelo que o próprio nome diz, né? O comando mover serve para mover, deslocar objetos. Seu atalho é o M, a command line, M Enter. Na Ribbon fica localizado na aba Home, painel Modify, e este é o ícone do comando. Então, ó, as ferramentas de construção ficam no painel Draw, as ferramentas de edição ficam no painel Modify, modificação. E aqui está o Move. Como eu falei para vocês desde o início do curso, né, recomendo fortemente que vocês não utilizem aqui a Ribbon, ok? Utilize aqui a Command Line, tá? Aprendam a utilizar a Command Line. Então, para começar, vamos aí construir, né, algumas figuras para a gente poder trabalhar aí com elas. Tá bom? Vamos utilizar os três comandos de construção que a gente aprendeu. Então, a primeira line, Enter, vamos colocar ela iniciando aqui na coordenada 100,100. E vamos supor que ela vai se orientar aqui para cima, tá? E vai possuir um comprimento de 500 aqui nesse sentido aqui, tá bom? Então, isso aqui, expliquei na aula anterior, é uma maneira mais prática, talvez, né, de se utilizar a coordenada polar, orientando o mouse vai identificar aí para vocês o ângulo e basta vocês aplicarem o comprimento aí da reta. Então, coloquei aqui em 500. Vamos prosseguir aqui. Vamos colocar aqui 300. E vamos fechar com C, Enter. Ok, fechou aí um triângulozinho. Perfeito. Vamos aplicar aqui vamos colocar aqui neste triângulo. Vamos colocar um círculo. C, Enter. Aqui eu vou utilizar aqui um comando e eu espero que todo mundo comece já a entender essas ferramentas auxiliares que o AutoCAD também apresenta. Tá bom? Durante a apostila, eu acho que tem alguns exemplos que eu até utilizo ele para vocês, alguns exemplos resolvidos, mas em si, como o texto não vem explicado essa ferramenta, tá? Mas é interessante que vocês saibam. A ferramenta é Mid Between Two Points. Tá bom? É uma ferramenta que captura o meio entre dois pontos. Por que eu vou utilizar ela? Porque eu quero capturar o meio entre o ponto médio e este cantinho aqui do triângulo. Tá bom? Eu quero começar com um círculo, com o centro mais ou menos aqui nessa posição. Ok? Então, como é que eu faço isso? Com o comando, seja um círculo, seja um retângulo, seja uma linha, seja um polígono, um arco, uma elipse, com o comando de construção, tá bom? Que isso fique bem claro. Com o comando de construção, vocês querem utilizar ativados, tá? No nosso caso, o círculo.
A gente vai segurar o Shift, botão direito do mouse com o Shift pressionado, ok? Então aqui, ó, ativei a ferramenta do teclado virtual para vocês verem mais ou menos aí como é o procedimento. Então, ó, o comando Circle está ativado. A gente vai segurar aqui o Shift, bom, o botão Shift, segurei ele, e vamos apertar o botão direito do mouse. E vai aparecer essa listinha aqui, ó. Vou apagar agora o teclado virtual, tá bom? Novamente, vai aparecer essa listinha, tá? Ela serve para fornecer para vocês alguns comandos de captura, né? Snap modes, snaps aqui, né? Temporários. No caso, se você apertar aqui o endpoint, ele vai invalidar tudo que está habilitado aqui, né? Que no nosso caso é endpoints, midpoints, center, quadrants, enfim. Ele vai desabilitar tudo isso. Temporariamente vai habilitar apenas o endpoints. E às vezes é interessante para a gente para não ficar muito poluído com muitos itens de captura. Ok? Serve para isso. Porém, não é o caso aqui. Isso aqui mais tarde, se vocês quiserem, testem aí durante os exemplos, tá bom? Resumidamente, ele substitui tudo que está marcado aqui, ele invalida tudo que está marcado aqui e permite apenas para o próximo clique que vocês forem dar, né, a próxima seleção de ponto, próxima captura de ponto, ele vai mostrar apenas os endpoints, ou os midpoints, ou as interseções. Ele vai validar tudo que está marcado aqui e habilitar temporariamente só para um próximo ponto que vocês marcarem aqui. Mas não é isso que interessa para nós. O que está interessando aqui é essa ferramenta bem aqui, ó, Mid Between Two Points, meio entre dois pontos. Vamos apertar nela e aqui vamos escolher quais são os dois pontos que a gente quer achar ao meio. Tá bom? No caso, é este ponto aqui, ó, o midpoint dessa linha e o endpoint dessas duas linhas aqui. Então vamos dar um primeiro clique aqui e o segundo clique aqui. E veja como o AutoCAD ele marca precisamente o meio destes dois pontos. Perfeito? Feito isto, vamos colocar aqui um raio aí para o nosso círculo. Vamos colocar aí um raio de 150. Ok. Pronto, um círculo de raio 150. Agora, vamos fazer aí um retângulo. Rec, Enter. Vamos colocar esse retângulo aí, ó, iniciando na coordenada x0, na y120. Bom, iniciar aí o retângulo. Veja que ele está rotacionado, porque no nosso último exemplo a gente aplicou uma rotação de 30 graus, se não me engano. Para tirar essa rotação aqui, basta a gente apertar R Enter, Edge Rotation. Vem aqui, ó, o R está em destaque, maiúsculo e azul. R Enter, ó, está aqui a inclinação que ele está no momento, 30 graus. E vamos colocar aqui a inclinação de 0 graus. Pronto. E lançar o próximo ponto. Vamos lançar aí, né, um retângulo, não através de coordenada, mas através das dimensões dele. Enter. Vamos colocar que ele possui aí um comprimento de, vamos colocar aqui, 250 e uma altura de 300. Pronto. Aqui o nosso retângulo, vamos só posicionar aqui ele, né? A gente tem a opção com o mouse de selecionar o canto. Vou colocar para esse canto aqui. Pronto, finalizou o comando. Bem, agora a gente vai poder trabalhar aí nossas ferramentas de edição. A primeira delas, o comando Move, remover. Então, suponhamos aí que a gente queira, ficou bagunçado aqui, eu quero tirar esse círculo daqui de dentro desse triângulo e este retângulo também de dentro do triângulo. A gente vai selecionar o círculo, Select Window, aqui, Select Crossing, desculpa, é mais interessante. Basta a gente capturar um pedacinho do círculo, vai selecionar. Se você utilizar o Select Window, vocês vão ter que englobar todo ele, tá? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui o Select Crossing é melhor.
Selecionamos o círculo, o objeto que a gente quer mover, tá bom? A priori, vamos apertar um N, Enter. Daí o programa vai falar para a gente assim, ó, mostre para mim, né, especifique o ponto base ou o deslocamento do círculo. Então ele está pedindo para vocês aplicarem aí, dizer qual vai ser o ponto base para deslocarem este círculo, né? O que seria o ponto base? Imagine como se esse círculo fosse uma rosquinha, tá bom? O ponto base seria o ponto em que vocês vão segurar a rosquinha para levar para a boca para comer, tá? Então, mais ou menos assim, ó. Vamos selecionar aqui tudo. Deixa eu apagar aqui. Imagine aqui uma rosquinha, tá? Mais ou menos aí. E vocês querem comer ela, tá bom? Vocês podem segurar ela bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui, enfim, qualquer posição aqui ao redor dele. Só não podem tentar segurar aqui no meio, porque infelizmente aí ainda não tem como. Mas suponhamos também que pudesse selecionar aqui o meio, segurar o meio, tivesse uma cordinha aqui cruzando aí a rosquinha, tá? Então, vocês vão segurar aqui e através desse ponto você vai carregar a rosquinha, levar para a boca, mover para outro prato, enfim. Isso é o base point aqui do comando move. É o ponto onde você vai selecionar, onde você vai segurar para mover o círculo, mover o retângulo, mover ali. Bom, se você segurasse aqui, se você selecionar um ponto na parte superior do círculo, da linha ou do retângulo, este será o ponto que você vai conseguir deslocar, que você vai aplicar o deslocamento. Tá? Obviamente, não só esse ponto, mas todo o elemento será deslocado junto com o ponto. Então vamos aqui para o nosso AutoCAD. Vamos selecionar aí com o Base Points este pontinho aqui. Bom, este quadrante aqui, quadrante de 180 graus aí do círculo. Daqui, a gente pode deslocar tanto fornecendo uma coordenada cartesiana, quanto uma coordenada polar, tanto relativa quanto absoluta, vários dos casos, quanto utilizando a coordenada polar com auxílio do mouse, no caso indicando a direção e informando apenas a distância, como também vocês podem utilizar as ferramentas de Snap. Como assim, professor? Eu selecionei este ponto base aqui, correto? Suponhamos que eu queira deslocar ele, queira tirar ele de dentro do retângulo, mas queira encostar ele neste cantinho aqui. Basta eu vir aqui no círculo e clicar sobre o ponto. Tá aqui. Ctrl Z, desfazer aqui o que eu fiz. Selecionar o círculo novamente. M, Enter. Vamos selecionar outro ponto aqui, ó, o centro do círculo. Suponhamos que a gente queira colocar esse centro aqui neste canto. Seleciono o centro do círculo e eu clico sobre o endpoint dessas duas linhas. Perfeito? Mas, professor, não quero isso. Eu quero apenas deslocar o círculo. Eu quero deslocar este ponto aqui, este ponto base. Eu quero deslocar ele 500 para o lado direito. Beleza, seleciono o círculo, M, Enter. Seleciono o quadrante aqui que vai ser minha referência. Posso jogar o mouse para o lado, a gente vai começar a treinar a utilizar esta maneira de deslocamento, de lançamento de pontos, que é a maneira mais usual aí nos escritórios de projeto. Deslocamos para o lado, já informando para o AutoCAD que a gente vai utilizar uma coordenada polar relativa, tá? Quando a gente faz isso é uma coordenada polar relativa. Já informamos para o AutoCAD também que o ângulo desta coordenada polar relativa é 0 graus, que a gente está levando o mouse aqui na direção 0 graus. Observem aqui essa caixinha azul que aparece no canto inferior direito do cursor. E vamos aplicar aqui a distância, que se não me engano eu falei 500, não é isso? Vamos lá, 500, e deslocou 500 para o lado direito do triângulo. Vamos mover também o retângulo, mesma situação, M, Enter, selecionamos, M, Enter, selecionar o ponto base para o deslocamento. Aqui vamos colocar este pontinho, né? Vamos supor que eu quero deslocar aí, ó, 400 aí para o lado esquerdo. Informo a direção que eu quero deslocar,
400, Enter. Acabei de utilizar uma coordenada polar relativa de uma maneira bem tranquila, até sem utilizar prefixo nenhum. Falei para vocês que sempre utilizaria prefixo, porém quando a gente está com o auxílio do cursor e do Ortho Mode, a gente não precisa utilizar o prefixo nessas situações. Tá bom? Precisaria sim, caso a gente fizesse o seguinte: Enter, ponto base, para cá, e eu vou colocar aqui um arroba, tá bom? 300 menor, tá? 180. Aí aqui eu vou precisar indicar o prefixo porque eu estou lançando as informações integrais da próxima coordenada, ok? No caso aqui, informações de distância e de ângulo, fosse coordenada cartesiana de x e de y. Neste caso, como são as informações integrais, preciso colocar aqui o arroba informando que estas coordenadas pertencem a um ponto relativo, ok? Relativo a qual ponto? Ao último ponto que a gente formou, que foi, no caso, o base points bem aqui, ok? Clicou, deslocou. Perfeito, pessoal. Se ficou alguma dúvida aqui, voltem um pouquinho a aula, assistam de novo. É bom que vocês não sigam aí com dúvidas, ok? Quando dá para seguir com dúvida, quando dá para seguir com alguma informação ainda em branco, eu vou avisar para vocês. Nesse momento não dá, tá? E essa parte é bem importante. Então a gente deslocou aqui, aplicou o comando move, tá? A gente pode aplicar mais de um elemento, mais de um objeto. Suponhamos que eu queira deslocar aqui agora o triângulo, tá? Melhor, apenas esta linha do triângulo e o retângulo aqui. Quero deslocar 400 para a minha esquerda. Seleciono Base Points. Tá? O Base Point que eu selecionei foi do retângulo, porém vai mover as duas entidades aqui. Tá? Então vou colocar aqui 300 e aí moveu, olha aqui, ó. Encostou aqui, já que a linha possui 300 de comprimento. Acabou encostando aqui na outra linha. Perfeito, pessoal? Bem, praticar, né? Para não ficar dúvida. Opa. Então vamos lá. O próximo comando de edição é o copy. Copiar. Serve para copiar. Possui o atalho CO Enter, porém aqui já vai uma observação. Tá? Aqui é esse atalho apenas para fins didáticos. Tá bom? Dificilmente, raramente, né, você vai encontrar algum projetista, alguém que mexe em AutoCAD utilizando o CO Enter. Tá bom? A gente utiliza mais o comando Ctrl C. Mais especificamente, na verdade, o Ctrl Shift C. Tá explicitado bem aqui. Ó. Tá? Existe o Ctrl C também, assim como vocês utilizam para copiar texto, copiar imagem, né? O Ctrl C, Ctrl V. Mas existe também o Ctrl Shift C barra Ctrl V. Bom, vou explicar aqui a diferença dos dois. Tá? E vocês vão entender porque é bem mais interessante utilizar o Ctrl Shift C do que o Ctrl C somente. Então vamos lá. Vamos supor aí que eu queira copiar todo esse desenho. Vou fazer outras edições aí, eu não sei se vai ficar legal. E aí eu não queria perder a matriz, né, o original aqui. Então eu quero manter a matriz. Eu vou fazer uma cópia desse desenho. Posso utilizar aí, selecionar, CO Enter, especificar o Base Points, né? Assim como o comando mover, ele pede um Base Points, e sair clicando aqui definindo as cópias dele. Ok? Posso também utilizar o CO Enter, selecionar o Base Points e aplicar uma distância. Suponhamos aí 600. Correto? Para a próxima cópia dele. Ok? Quero para cá, quero 600 também, outra cópia, só que para o lado esquerdo. É assim que funciona o CO Enter. Bom, mas o que a gente mais utiliza em escritórios de projeto, e a gente mais utiliza este comando porque é mais rápido, deixa o trabalho mais fluido, né? O projetar mais fluido,
é o Ctrl Shift C ou o Ctrl C. Tá? Vamos entender aí o que é o Ctrl C. Eu vou dar uma deslocadazinha nesse retângulo para cima aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais 100. Pronto, vai ajudar aí, vai ajudar vocês a compreender aí o comando. Tá? Eu vou mover aqui mais 200 para cima. Pronto. Para livrar ali da UCS. Então, primeiramente, selecionar o que a gente quer mover. Vamos supor, copiar, desculpa. Vamos supor que a gente queira copiar tudo. Tá? Vou aplicar o Ctrl C. Fiz o Ctrl C. Aqui, ó, ele já aparece no meu histórico de comandos. Copy Clip, 5 found, né, 5 elementos achados e copiados. Tá? Quais são os 5 elementos? Retângulo, círculo e 3 linhas. Tá? Então já está copiado, a informação já foi armazenada pelo AutoCAD. E vou apertar o Ctrl V. Tá? Aqui o meu elemento. Basta eu clicar e pronto. Aí o elemento colado. Quero colar outro. Ctrl V. Vou colocar agora ele, ó, bem aqui nesse cantinho. Quero colar outro. Ctrl V. E assim sucessivamente. Vocês se lembram que no comando move, ele pediu para a gente selecionar, né? Tudo começou com a seleção dos objetos que a gente queria mover. Apertamos M-Enter. E aí, qual foi o próximo passo que o AutoCAD pediu para nós? Né? No caso, foi especificar um ponto base. Quando eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V, em nenhum momento ele me pediu esse ponto base. Okay? Quando a gente utiliza apenas o Ctrl-C, o AutoCAD ele já admite que o ponto base para o objeto que você vai colar, okay? Para o Ctrl-V aí de vocês, é exatamente a projeção aqui dos limites do desenho, canto inferior esquerdo, ok? Por mais que não tenha nada do desenho aqui, como não tem nada aqui nessa situação, tá? Não existe um ponto, não existe uma linha, não existe nada, tá? Mas a projeção para o lado esquerdo e base do desenho me diz que o limite desse desenho é este pontinho bem aqui, ok? E é este pontinho que o AutoCAD define como seu ponto base de inserção. Não sei se vocês conseguiram me entender, tá? É só pegar o ponto mais inferior do desenho, tá? No caso, esse cantinho aqui do triângulo, e projetar ele para a esquerda. Pega o canto mais à esquerda do desenho e projeta ele para baixo. Onde se cruzar a linha é o ponto que o Ctrl C vai adotar como ponto base. Tá? Vejam bem como foi exatamente isto. Tá? Bem, mas eu queria colar, mas eu queria colar com este cantinho aqui, exatamente sobre este. Como é que eu faço? Vamos apagar aqui, ó, selecionar tudo aqui com Select Crossing, Delete. Selecionar novamente. E agora, ao invés de apertar o Ctrl C, tá bom? Vamos apertar aqui, ó. Vamos segurar o Ctrl, o Shift e o C. Aqui não apareceu, mas eu estou apertando, tá bom? O Czinho aqui. Então, apertei o Ctrl Shift C. Vamos lá. Olha lá. Ele falou assim para mim: Copy Base. Specify Base Points. Agora ele me pediu para especificar um ponto base. Né? E agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, como eu falei para vocês, eu quero encostar esse cantinho aqui, ó. Aqui. Então, eu quero fazer quero colar este cantinho exatamente bem aqui. Então, vou selecionar esse cantinho. Posso apertar o ESC aí para limpar a seleção, tá bom? E apertar o Ctrl V. Olha só agora. Já consigo fazer o que eu queria. Bem, mas eu não queria esse cantinho. Na verdade, eu queria este cantinho aqui encostado bem aqui. Seleciono tudo. Ctrl Shift ao mesmo tempo, apertando C. Este cantinho aqui. Ctrl V. Onde eu quero. Perfeito, pessoal. Só mais uma situação aqui, pessoal.
como é que vocês vão apertar no Ctrl Shift C, né, ao mesmo tempo? Quais dedos vocês vão apertar com as duas mãos, né, só com a mão esquerda, só com a mão direita, enfim. Como? Né? Imagine que aqui seja o teclado de vocês, ok? E eu vou tentar desenhar aqui a mão esquerda de vocês, tá bom? Aqui a mão esquerda, dedinho, dedo anelar. Peraí, deixa eu fazer aqui. Opa. Vamos lá, mão esquerda, dedinho, dedo anelar, dedo médio, indicador e o polegarzão aqui. Bom, eu vou chamar o dedinho aqui de 1, tá? O anelar de 2 e o indicador de 3, ok? Então aqui no Shift, tá bom? No Shift vocês vão utilizar o dedo 2, o dedo anelar, no Ctrl o dedo 1 e no C o dedo 3, ok? Então vai ser o dedinho aqui no Ctrl, o anelar no Shift e o indicador aqui no C, ok? Treine desta forma, vai atrapalhar menos você, vai conseguir dar uma fluidez melhor no trabalho de vocês. Tá? E é mais elegante também, né? Quando alguém estiver observando vocês trabalharem, desenharem, ele vai, pessoa, né, que já tem até um contato, uma expertise aí com o projeto, já vai notar que você já tem um certo manejo com o programa. Né? Você já sabe aí os atalhos de como melhor utilizar o programa, ok? Essa é a maneira certa aí, mais adequada de se utilizar o Ctrl Shift C. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente viu o comando de copiar. Tá bom? Muito utilizado, assim como o comando mover e assim como o comando eraser, né, de apagar. Os três comandos aí que a gente já viu de edição. O próximo deles é o comando rotacionar, rotate. Tá bom? E depois dele o mirror. Tem uma pequena diferença entre os dois, porém há uma pequena diferença, também há uma pequena semelhança. Tá? Então, cuidado aí, tem momentos que, no momento em que pode ser utilizado um, o outro não pode ser utilizado, apesar de ser um pouco semelhantes, mas no momento em que um pode ser utilizado, o outro de forma alguma vai poder ser. Raras são as exceções, tá? Não sei como quando o objeto é totalmente simétrico, você consegue fazer isso, mas normalmente isso não acontece, perfeito? Então vamos aprender aqui, né? Vamos ver como é que se utiliza o comando de edição rotate. Então, o comando de edição rotate, ele pode ser acessado aqui pela ribbon, né? no painel aqui Modify, o ícone rotate, okay? E a função dele é bem simples, né? Rotacionar objetos em qualquer ângulo que o usuário deseje. Para iniciar o comando, como vocês bem sabem, né? A gente vai pela command line, RO Enter, RO Enter, e a gente seleciona os objetos. Aqui, talvez alguns de vocês se questionem, né? Poxa, professor, mas você primeiro digita o comando, depois seleciona, horas você primeiro seleciona, depois digita o comando. Nessas ferramentas de edição, tanto faz, ok? Com exceção de algumas, tanto faz você primeiro selecionar e depois dar o comando, ou primeiro dar o comando e depois selecionar. Recomendo que vocês primeiro utilizem o comando, tá ok? De forma mais didática, façam isso, primeiramente. Tá? Comando, RO no caso, né? Rotate, selecione os objetos que vocês querem rotacionar. Vamos supor que, antes de rotacionar, eu vou mover apenas este objeto. Tá bom? Então, M Enter, selecionar o objeto que eu quero mover, apenas esse conjunto de objetos aqui. Ok. Enter, ponto base. Vou colocar aqui, vou deslocar livremente aqui com o mouse. Okay. E vou rotacionar esta figura aqui e comparar ela com esta outra aqui.
Eu vou habilitar o Ortho Mode. Pronto. Vamos então comparar aí qual é o efeito que o Rotate produz no elemento. Então, RO Enter. Vou selecionar aqui o ponto base de rotação. E aqui pode ser qualquer ponto. Então, a gente aplicou aqui o comando Rotate. Próximo passo, escolher um ponto base para aplicar a rotação. Okay. Então, a gente pode selecionar aqui qualquer ponto da figura geométrica ou do conjunto de figuras geométricas, que é o nosso caso aqui, que será o ponto ao qual servirá de base para rotacionar o objeto. Esse ponto que a gente vai selecionar aqui será o ponto fixo do objeto, é o ponto que não vai sofrer nenhum tipo de deslocamento angular. A gente aqui vai trabalhar com deslocamento angular quando a gente aplicou o Rotate. Então, por exemplo, se eu selecionar este pontinho aqui do triângulo, todos os demais pontos, né, todos os demais, as demais coordenadas aqui do elemento geométrico sofrerão deslocamento. Tá? Todas elas alterarão aí sua posição, exceto essa aqui. Tá? Então, olha só, vou desativar aqui o Ortho Mode, F8. Veja aqui como ele rotaciona tudo em torno deste eixo de rotação aqui, que é o ponto base. Tá? Então, em outras palavras, é o eixo de rotação aí do elemento. Tá? Okay? Então, aqui eu posso escolher o ângulo de diversas formas. Né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando aqui com ângulos retos, né, com ângulos ortogonais, a gente pode travar aqui o F8, o Ortho Mode. Vejo que ele está desabilitado aqui, por isso que eu consigo rotacionar livremente. Vou habilitá-lo, tecla F8, e agora eu só consigo rotacioná-lo nas direções ortogonais. Os ângulos ortogonais, 90 graus. Tá? 0, 90, 180, 270. Feito. Mas digamos que eu não queira rotacionar, nenhum desses ângulos satisfaz a necessidade do desenho. Então, suponhamos aí, eu preciso de uma rotação de 45 graus. Basta você digitar aqui na Command Line 45. Eu fiz agora, Enter, e ele rotacionou 45 graus. Ok? Lembre-se, né, que esse elemento aqui, comparação aqui, tá? O melhor ponto para comparar é esta linha bem aqui. Tá? Então aqui está a 0 graus, e aqui deu para ver como ela inclinou 45 graus em relação ao eixo X, aí, eixo horizontal. Perfeito? Este ponto permaneceu no mesmo lugar, todos os outros deslocaram aí uma determinada distância de acordo com o giro aplicado na peça. Perfeito? Então o Rotate serve para rotacionar um conjunto de objetos, também serve para rotacionar um único objeto. Vamos supor apenas estas duas linhas que compõem este triângulo, RO. E agora vamos supor que, ao invés do meu eixo de rotação ser um ponto pertencente ao elemento que eu estou trabalhando, vamos supor que seja um ponto externo a ele. Vamos supor que seja aqui, por exemplo, o centro desse círculo. Ok? Olha o que vai acontecer. Vou desativar aqui o F8, tá, o Ortho Mode. E vejam só, ele rotaciona em torno desse eixo de rotação, em torno desse ponto base que a gente selecionou aí para aplicar a rotação dos dois elementos agora no caso. Tá? Vou aplicar aqui apenas uma pequena rotação, só para vocês verem um efeito do fenômeno aí. Vamos aplicar aqui a 8 graus. Pronto. 8 graus, tá? Isso aqui está inclinado 8 graus. Todos os ângulos deslocaram 8 graus em relação à horizontal, em relação ao X. Tá? Porém, agora, diferentemente do exemplo anterior, em que um ponto permanecia com a sua coordenada intacta, né, e todos os outros deslocavam, todos eles deslocaram, porque isso assim, é um ponto externo ao elemento geométrico para aplicar a rotação. Perfeito? Então, este é o efeito do Modify, né, do comando de edição. Rotate se apresenta bem aqui na Ribbon. Mais uma vez, evite utilizar aqui os ícones da Ribbon. Então, utilize aí a Command Line. O próximo comando, né, de edição é o Mirror, espelhar.
como citei anteriormente, ele é bem parecido com a Rotates, porém possui diferenças, né? Ele é parecido em que sentido? No sentido que você vai deslocar alguns pontos, algumas coordenadas do elemento, né, colocar em outra posição, e de certo modo este deslocamento se assemelha ao deslocamento provocado pelo Rotates. Porém, o Rotates ele rotaciona a peça. No mirror você vai espelhar. Perfeito? Bem, vamos então aplicar aqui o mirror. Vou fazer aqui alguns exemplos, tá? M e Enter, mirror, seleciona os objetos, vamos selecionar todo mundo aqui. E aí, ó, da mesma maneira como ele funciona no Rotates, o mirror também funciona. Comando, né, M e Enter, selecionar os elementos que se quer editar, no caso aí, este conjunto de elementos, e especificar o ponto base. Specify first point of mirror line, né, o primeiro ponto da linha de espelhamento. Tá? Então, olha só, eu vou selecionar este ponto bem aqui para vocês verem como é que o mirror funciona. Bom, então, este ponto vai ser o ponto de espelhamento. Aqui estou com o orthomode ligado. E olha só, se eu aplicar aqui 90 graus, ele vai espelhar para cima. 180, desculpa, 0 graus vai espelhar para cima, 180 para o lado. Volta para cima, volta para o lado. Então, ele tem este comportamento. É a posição onde você vai colocar o espelho. É como se tivesse um espelho aqui nesse tracejado, como se tivesse um espelho e estivesse rebatendo ele para o outro lado. Quando eu coloco para o lado aqui, como se o espelho estivesse nesta região aqui, obviamente espelhando o elemento geométrico que a gente está trabalhando, projetando ele de maneira espelhada. Okay? Eu seleciono este ponto, foi proposital, para a gente fazer isso aqui. Vou clicar aqui. E aí o AutoCAD fala assim para a gente: Erase Source Objects. Você deseja apagar o objeto fonte? Aqui é uma opção interessante para o comando mirror, que às vezes não vai ser interessante, não é nosso interesse apagar o objeto fonte, né, que foi esse que a gente utilizou para gerar o espelhamento. Então, a gente pode, se a gente não quiser apagar, a gente vai digitar N Enter, N de novo, não. Se a gente quiser apagar, se a gente quiser com que o objeto fonte suma e permaneça apenas o objeto espelhado, Y Enter. Vamos colocar aqui o N Enter e ver aí o que ele fez. Aqui, rotacionado ou espelhado o objeto. Ok? Fazer de novo o exemplo. M e Enter, selecionei os objetos aqui. Enter novamente. Mesmo ponto, primeiro ponto da mirror line. Mesma direção de espelhamento. E agora eu vou no Yes. Y Enter. E ele apaga aqui o objeto fonte, Source Object. Perfeito. Outra situação, M Enter. Mesmo ponto. Cliquei. Só que agora eu vou desativar o Ortho Mode. E olha só porque eu falei que ele era semelhante, meio que semelhante ao Rotate. Tá vendo? Desativei aqui o Ortho Mode. E ele permite um deslocamento livre da linha de espelhamento. Então, se a gente colocar aqui a linha de espelhamento a 45 graus, ele vai espelhar a mais ou menos aqui, vai fazer 90 graus aqui com esta linha. Né? Ele vai duplicar o ângulo. Ele sempre duplica o ângulo. Tá? Então, se fosse 90 graus aqui, 180 graus para essa linha. Tá? É um espelho, então vai duplicar o ângulo sempre. Tá? 10 graus, ele vai duplicar 20 graus. Né? E assim sucessivamente. Okay? Este é o conceito e a forma como o mirror trabalha. Perfeito? Voltando um pouquinho aqui no Rotate novamente, né? RO Enter. Eu apliquei aqui o exemplo da rotação, né? Vamos colocar aqui uma rotação semelhante ao do espelho, né? Do mirror. Vou colocar aqui 180 graus. Tá? Rotacionei, beleza, não era isso que eu expliquei para vocês. RO de novo, aqui o ponto. Vocês viram que no mirror eu tinha a opção de escolher entre manter o objeto fonte, o source object, ou apagá-lo. Se eu escolhesse por manter ele, ia ficar o objeto fonte e ia ficar o objeto espelhado aqui do lado, tá bom? Voltando para o mirror, tá bom? M Enter,
Seleciono os objetos. Enter. Ponto base aqui. Opa, cliquei errado. Enter. O objeto já está selecionado nesse caso. Ponto base. Vou aplicar aqui o Ortho Mode. Bom. Não vou atualizar o objeto fonte. Esse aqui vai ser nosso exemplo comparativo com o mirror. Não está querendo projetar aqui, não sei porquê. Tá, tudo bem. Deixa eu colocar livre aqui, depois eu... E agora com o Rotate. Aqui no meio eu tinha a opção de apagar ou não o objeto fonte. Aqui no Rotate eu também tenho essa opção, tá? Só que ela vem em ordem diferente. No Mirror, ela é a última opção, o último comando que eu informo o programa. Aqui, ela na verdade é o terceiro, na verdade, comando que eu vou informar o programa, né? Primeiro é o comando, segundo é o ponto base. E o terceiro, que seria o ângulo, eu posso segurar ele um pouquinho e posso apertar C Enter. Okay? Se eu apertar C Enter, eu já digo para o programa que eu vou fazer uma cópia do elemento que eu selecionei para rotacionar. Então, como se fosse uma cópia do objeto fonte. Tá? É como se fosse lá no Mirror, né? Não apagar o objeto fonte. Perfeito? Então, se eu apertar C Enter aqui neste momento, onde ele pede assim para a gente, Specify Rotation Angle, ou copiar o reference. Esse reference é para criar uma referência temporária para aplicar a rotação aqui do elemento. Tá? Também não vou explicar aqui a fundo, caso vocês queiram saber, porque ensina aí o reference. Manda a pergunta lá no chat, tá? E aí eu faço uma livezinha, sei lá. Mas para a hora, para o conceito, para a disciplina, seria informação demais, tá bom? Não é interessante no momento, tá? Então, com muita calma aí. Então aqui eu posso apertar aqui o C Enter e olha só o comportamento que o comando vai ter. C Enter. E novamente ele fala assim pra gente, Specify Rotation Angle, tá bom? Só que olha só a diferença. Vou destravar aqui o Ortho Mode, apertar o F8. E vejam agora que o objeto fonte permaneceu, tá bom? E eu posso deslocar aqui livremente uma cópia dele, tá bom? O objeto rotacionado, o objeto fonte, o objeto inicial está ali. E eu tenho o objeto rotacionado para deslocar. Então vamos aplicar aqui, por exemplo, uns 180 graus. Tá bom? Aqui ficou o objeto fonte e o objeto rotacionado. Perfeito, pessoal? Então, tanto o Mirror como o Flavor eles são semelhantes, são bem semelhantes. Tá? Porém, aqui o 180 graus, né? Na verdade é 90, que vira 180, né? Do Mirror, e o 180 do Rotate. Vou aplicar aqui também o 180 graus. Aqui é uma observação, pessoal, antes de aplicar o 180 graus aqui no Mirror. Olha só, eu quero apagar este conjunto de objetos que eu espelhei, tá bom? Como que eu faria isso? Eu posso utilizar o Select Window, Select Crossing, e sair clicando em cada um dos objetos. Qual é a maneira mais fácil? Na minha opinião, né, se você tiver outra maneira, pode colocar aí. Mas para mim a maneira mais fácil seria utilizar uma Select Window, tá bom? Que vai selecionar apenas os objetos que estão inteiramente contidos no desenho. Selecionei. Porém, bem aqui, olha, ele seleciona também essa linha, que faz parte deste triângulo. Quando eu quero remover um objeto da minha seleção, seja esse objeto removendo ele por pick, por seleção única, seja por Select Window, Select Crossing, seja lá o que for, basta segurar a tecla Shift. Essa teclinha bem aqui, tá bom? Vou segurar ela. Cadê o AutoCAD? Aqui, ó. Vamos ver se consigo fazer ao vivo. Segurei a tecla Shift. Percebo que coloco um menos aqui no cursor do mouse. Né? Um menos no canto superior direito aqui do cursorzinho da mira. Olha lá, aparecendo o menos. Tá vendo? Se eu soltar ele, quando eu coloco sobre outro objeto, ele aparece um mais. Tá? Mais significa que ele vai acrescentar
ao conjunto de objetos selecionados, e vai acrescentar mais esse elemento conjunto de objetos selecionados, esse elemento que não está selecionado. Se eu segurar o Shift, aqui neste elemento que ele não está selecionado ainda, ele não vai me apresentar nenhuma informação, porque ele não vai fazer nada. Mas nesse elemento que já está selecionado, ele vai aparecer um menos. Eu estou com o Shift aqui, ó, segurado, tá? Estou aqui no teclado segurando o botão Shift. Eu vou clicar sobre ele. Uma vez apenas sobre ele. Bem, cliquei sobre um, tá? Percebo que ainda tem uma outra linha, tá bom? Mas tá ok, é isso que eu quero. Por quê? Bem aqui, pessoal, eu tenho duas linhas de triângulo, tá? Uma do triângulo fonte e a outra do triângulo espelhado, tá bom? Quando eu espelhei ele, acabou que uma linha sobrepôs a outra, então basta remover uma da seleção que vai ficar ok meu desenho. Olha, eu vou apagar agora com delete, delete. Pronto, ficou aqui a linha. Se eu não tivesse removido, select window, e apertasse delete agora, ela sumiria, tá? Então, select window, aqui mais uma dica aí para vocês, tá? Falei para vocês que essas dicas aí a gente ia apresentar ao longo do curso. Segurar o shift, apareceu um menuzinho lá, vou clicar apenas uma vez. Se eu quisesse remover as duas entidades da seleção, né, quisesse deixar as duas linhas, bastava deixar o shift aqui pressionado e utilizar uma select crossing, tá bom? E aí, olha só, sumiu, né, essa linha aqui, tanto a frontal quanto que está sob ela, não serão removidas do desenho. Mas não é isso que eu quero é deixar apenas uma linha aí. Select Window, vou segurar o Shift e clicar sobre um único objeto. O outro que está debaixo dele vai permanecer selecionado, deleto e está tudo aqui. Perfeito? Então, nesta aula a gente viu aí os comandos Mirror, Rotate, Copy, copiar, Move, demos uma pequena explanada aí sobre Eraser, que a gente já viu anteriormente. Tá? São uma boa quantidade de comandos de edição. São comandos que vocês vão utilizar bastante, juntamente com os comandos de construção. Serve para vocês lapidarem o desenho de vocês, né? Moldarem conforme vocês querem que eles funcionem. Tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma treinada. Tá? Peguem, desenhem um elemento qualquer aí, rotacione, movam ele. Tá? Aprendam como funciona e as especificidades de cada um destes comandos. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade aí sobre os comandos de edição do AutoCAD. Muito obrigado e até a próxima.